Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre tudo que você fizer, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre sua vida abundantemente. Amém? Meus amados, estamos aqui com mais um vídeo do nosso quadro Você tem dúvida? A Bíblia te ajuda. Você tem dúvida? Então já vai escrevendo aí nos comentários qual é a sua dúvida. Manda sua pergunta, porque nós vamos procurar na palavra de Deus todas as respostas para que sua dúvida seja sanada em nome de Jesus. Amém, meus amados? Lembrando, meus queridos, se você ainda não é inscrito aqui no canal, perde tempo não, né? Clica no botãozinho aí de baixo, se inscreve e vem fazer parte da nossa família em nome de Jesus. Deixa aquele joinha para dar aquela fortalecida e compartilha esse vídeo para todo mundo, amém? Faz uma boa ação hoje, porque eu sei que você tem um coração muito bom, você é uma pessoa muito bondosa, então compartilha esse vídeo com uma pessoa para abençoar uma vida e quem sabe a pessoa que você compartilhar vai deixar aqui alguma pergunta para a gente poder responder através da palavra de Deus. Então, para não perder muito tempo, meus amados, vamos para as perguntas da semana, que está uma benção. A pergunta de número 1 é a seguinte: estou desanimado na fé, o que faço? Ô meu amado, desanima na fé não. A única coisa que a gente tem nessa vida que nos mantém de pé é a nossa fé. Pedro falou assim com Jesus, quando Jesus falou assim: tá difícil me seguir? Pode ir então para qualquer outro lugar. Pedro falou assim com ele: mestre, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos se só Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E não tem como chegar no Pai, em Deus, se não for através de Jesus. Fica desanimado na fé não, meu querido. Não fica não, Jesus vai te fortalecer. E eu separei aqui 2 versículos que vão te dar ânimo, vão te dar um novo ânimo, para você não desfalecer, para você não entregar os pontos, porque se você entregar os pontos, vai ser pior. Não faz isso não, amém? Então em Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha o que Jesus está falando para você. Você está cansado na fé, está desanimado, está desmotivado na fé. O que tem feito você ficar cansado assim? O que tem feito você ficar desmotivado na fé? São outras pessoas? É outras pessoas que estão servindo de pedra de tropeço para você? Não se deixa abater por causa disso não. Deus fala que ai daquele que for pedra de tropeço para um dos meus pequeninos. Então não se deixa abater por causa disso. Se apegue no Senhor, clame a Jesus, Ele vai te dar descanso. Ele falou, está sobrecarregado, está desanimado, vinde a mim que eu vou te dar descanso. Então corre para os braços de Jesus, não corre para longe dele não, corre para perto dele. Esquece do mundo à sua volta. A palavra de Deus fala que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então busque agradar a Deus e esquece das pessoas. Esquece. Se o seu problema tem sido outras pessoas que estão te fazendo ficar desmotivado, esquece de agradar essas pessoas. Procure agradar primeiro a Deus e aí sim você vai ter forças para poder suportar todas as dificuldades. E o outro versículo aqui é Mateus 24, do 12 ao 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu amado, não perde sua salvação não. Persevera até o fim. Você que está vendo esse vídeo, persevera até o fim. Está desanimado, está cansado na fé, persevera até o fim que você vai ser salvo. Se você desanimar, do que adiantou você correr a maratona inteira e faltando 10 centímetros para cruzar a largada e receber sua vitória, você desanimou, você não vai ganhar nada, você vai ter perdido tudo. Então não desanima não. Tem um ditado que as pessoas dizem que o cara estava cavando uma mina de ouro, e aí chegando, faltando um pouquinho para achar o ouro, ele cansou, ele desanimou e foi embora. Largou a picareta para trás, largou tudo para trás e foi embora. Outra pessoa veio, cavou o restinho que faltava, foi lá e achou o ouro, ficou rico. E quem trabalhou duro, levou a vida toda para conseguir chegar lá perto, ficou sem nada. Então, meu amado, não desanima, se fortaleça no Senhor em nome de Jesus, dobre o seu joelho, se renda a Jesus, entrega a sua vida a Ele, fala: Jesus, eu estou cansado, estou sobrecarregado, vem me dar esse alívio que o Senhor prometeu, vem me dar esse descanso que o Senhor prometeu, em nome de Jesus, e você vai encontrar as respostas para te fortalecer, amém? Então, meus amados, a primeira pergunta foi respondida dentro da palavra de Deus. A segunda pergunta é um pouco polêmica.
Uns discordam, outros concordam. Vou ler aqui para vocês. Já fui batizado em outra religião quando era criança. Preciso me batizar de novo? Sou novo convertido. A responsa em cima de mim aqui ficou grande, né? Ele é novo convertido, não sei em qual igreja está frequentando, mas ele quer saber se ele precisa se batizar de novo. Já foi batizado quando era criança em outra religião, não sei qual religião. Eu, quando era criança, meus pais me batizaram na igreja católica. Depois que eu cresci e fui frequentando a igreja evangélica, quando eu pude decidir se eu queria ou não me batizar, demonstrar a minha fé em Jesus, eu escolhi ser batizado. Então fui batizado quando era criança na igreja católica e quando fiquei adolescente, me batizei na igreja cristã evangélica. Não vejo problema nenhum, mas se você quer saber a respeito de batismo, eu estou dando o meu exemplo, tá, meu amado? Não que o meu exemplo seja uma resposta certa para a sua vida. Primeiro, se é novo convertido, senta e conversa com o seu pastor também. Ele vai poder te explicar tudo. Faça o curso de batismo na sua igreja, se você não quiser ficar com nenhuma dúvida. Mas, dentro da palavra de Deus, eu vou te responder. Vou responder sua pergunta aqui. Em Marcos 1, do 4 ao 5, diz assim: Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Uma criança não tem a capacidade de reconhecer que precisa de perdão dos pecados. Ela não tem essa consciência, ela não pode fazer essa escolha. Aqui a Bíblia mostra que pessoas adultas iam até João confessando seus pecados e se arrependendo e sendo batizados por ele no Rio Jordão. Então, é esse batismo que a igreja evangélica prega. Depois de uma idade que você tenha consciência para entender o que Jesus fez por você, você vai escolher ser batizado para remissão dos seus pecados. O batismo é um simbolismo de remissão dos pecados, que você rejeita a sua criatura velha, a sua antiga vida, e você quer nascer para uma nova vida com Cristo. Esse é o fundamento do batismo nas águas, o batismo cristão. E aqui uma outra passagem diz assim, em Marcos 16:16, isso é Jesus falando: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui Jesus ensina o princípio: quem crer e for batizado será salvo. Jesus foi batizado. Ele foi batizado quando era criança? Não. Ele foi batizado com 30 anos de idade, quando ele escolheu, chegou perto de João Batista e falou com ele: ô João, eu quero ser batizado. E aí João falou assim com ele: eu que deveria ser batizado pelo Senhor, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. E Jesus falou assim com ele: é preciso que seja feito assim, você tem que me batizar. Jesus também foi batizado. Então, numa idade que ele pôde escolher ser batizado. Amém? E aqui uma última passagem falando sobre o batismo é Mateus 28, 19 e 20. Portanto, isso Jesus falando com seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus fala para os discípulos ir batizar todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar eles a obedecer tudo o que Jesus tinha ensinado. Ser batizado é ensinamento de Jesus. Então nós temos que obedecer e sermos batizados também. Amém? Então espero ter tirado a sua dúvida. Se você acha que você precisa se batizar, se você ainda não foi batizado após chegar numa idade de maturidade para escolher ser batizado, então escolha ser batizado e se batize em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja batizado. Amém? E a terceira e última pergunta, a mais polêmica de todas. Eita! Essa é uma pergunta simples, mas é polêmica. Divide muitas opiniões. Mas quem está na presença de Deus vai concordar comigo. Deus perdoa todos os pecados? O que você acha? Deus perdoa todos os pecados? Quando a gente pergunta assim,
A primeira resposta que vem na nossa cabeça, qual que é? Sim, claro que perdoa, Deus é bom. Por que ele mandou Jesus aqui na terra para ser crucificado e morrer para perdoar todo mundo, se ele não perdoasse todos os pecados? Perdoa todos os pecados. Porém, não perdoa todos. Tem um pecado que é imperdoável e o próprio Jesus disse isso. E eu vou ler para vocês. Em Mateus 12, 31 e 32 diz assim: por esse motivo eu lhes digo, Jesus diz, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo o pecado, todo e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Se você falar mal de Jesus, você ainda pode ser perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era e nem na que há de vir. Então, meus amados, se você falar mal contra o Espírito Santo de Deus, se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, aí o trem zangou para o seu lado. Não vai ter perdão. Então, já estou deixando aqui a consciência para você. Sabe por que Jesus estava falando isso? Porque um pouco antes, os fariseus, os mestres da lei, estavam falando que ele estava expulsando o demônio das pessoas porque ele tinha o próprio príncipe dos demônios. Ele falava pelo próprio Beelzebu lá, ó. Então, ele falou assim, como pode uma casa, estando dividida contra si mesmo, subsistir? Se Satanás estiver dividido contra Satanás, como o reino dele pode subsistir? E aí foi que Jesus falou, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. E aí ele falou, quem blasfemar contra Jesus, beleza, vai ser perdoado, contra o Filho do Homem vai ser perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Então, meus amados, tomem muito cuidado. Nunca julguem ninguém. Quer evitar cometer qualquer pecado contra o Espírito Santo ou contra qualquer pessoa? Não julgue ninguém. Nós não estamos aqui para julgar. O próprio Jesus falou que não veio julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então não julguem. Se você vê uma pessoa fazendo alguma coisa, não fala que aquela pessoa está cheia de demônio, está cheia disso, está cheia daquilo, porque você não sabe. Às vezes é um servo de Deus cheio do Espírito Santo e você está cometendo uma blasfêmia muito feia, muito pesada, como os fariseus e os mestres da lei fizeram, e Jesus repreendeu eles, dizendo que todo aquele que blasfemasse contra o Espírito Santo não teria perdão. Então, meus amados, muito cuidado e fiquem muito atentos em nome de Jesus. Amém? Então, ficamos aqui com mais um quadro Você Tem Dúvida? A Bíblia Te Ajuda. Espero que tenha sanado todas as dúvidas, todas as perguntas foram respondidas dentro da Palavra de Deus. Espero que você tenha tido suas perguntas respondidas e você que não fez as perguntas tenha aprendido também com a Palavra de Deus e com a dúvida de outras pessoas. Lembrando, quer tirar uma dúvida sua? Escreve aqui nos comentários. Eu não vou mencionar nome de ninguém, como vocês têm visto, eu não menciono o nome de ninguém para não expor nenhuma pessoa. Eu só faço a pergunta aqui e respondo dentro da Palavra de Deus. Amém? Então, um forte abraço para todos vocês. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar, abençoe tudo que você fizer. Em nome de Jesus, seja próspero, seja rico, seja abundante em tudo que você fizer. Amém? Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos e tchau!